Boa noite, obrigada por terem aguardado a entrada. Eu sou Ana Flores Terapias. Aqui eu falo sobre os florais de Bach e ensino as pessoas comuns a utilizarem no seu dia a dia, sem precisar recorrer aos florais prontos ou até mesmo a terapeutas. E também ensino a vocês a utilizarem em suas dores emocionais. O tema de hoje vai ser sobre choro excessivo. Boa noite, Cássius. Boa noite, Franco. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Maria. Sejam todos muito bem-vindos. Então, gente, o que é chorar para vocês? É algo que traz alívio ou é algo que lhes deixa pesados? Como será que é para cada um de nós, né? O ato de chorar é algo fisiológico, né? É uma ligação, né? Que ela parte do cérebro e tem todos os mecanismos desencadeadores que fazem então as lágrimas aparecerem, não é mesmo? Boa noite, pessoal que está entrando, sejam bem-vindos. Boa noite, Ivonilde. Boa noite, Priscila. Boa noite, Bia. Então, gente, a questão das lágrimas, elas são desencadeadas por mecanismos, né, fisiológicos e normalmente acontecem por questões emocionais, né? Então, é o medo, é a aflição, é a angústia, é o desespero, é a saudade, a tristeza, a raiva e também a felicidade demais. Nós também choramos por felicidade, que coisa boa. Mas também é desencadeada pela dor, não é mesmo? Então, é muito particular, né? O que te faz chorar, o que me faz chorar. Para um bebê, né, o choro ele é sinônimo de quê? De comunicação, né? O bebezinho ele vai chorar para que seja amamentado, para que seja trocado, para que seja aquecido ou refrescado. É a maneira que o bebê tem de se comunicar, né? Inclusive, os bebês eles choram aí nos primeiros meses em torno de 2 a 3 horas por dia. É intercalado, tá? Quem não é pai e mãe, fiquem tranquilos, é intercalado. Bom, uma curiosidade que eu quero contar para vocês, antes de começar com as essências que são mais utilizadas nesses casos, é que para a ciência, o ato de chorar, ele é algo utilizado como um comportamento que ajuda as pessoas a terem um comportamento mais altruísta, como se você pedisse ajuda sem se comunicar, ou seja, uma comunicação não verbal, né? Olha que interessante isso. E também o que muitas pessoas sentem, que a ciência também coloca, é que o ato de chorar ele é um cano de escape, né? É como você vai aliviar o seu estresse, é como você vai expressar os seus sentimentos sem que você exploda naquele momento. Claro que acontece muito o contrário, tem pessoas que não conseguem chorar, por mais que elas queiram, e isso precisa ser tratado também, tá? É uma questão bem de bloqueio, de rigidez, até mesmo de traumas, tá? Então, como é um cano de escape, gente, o chorar é importante, né? Eu vejo assim, você não tem como impedir o ato de chorar quando você está com vontade. Eu falei dos casos das pessoas que não conseguem, isso é uma exceção. Mas, por exemplo, eu com a minha filha, quando ela tá para chorar, eu não tenho como pedir para ela engolir o choro, né? Porque você vai perceber, a criança ela vai se bloquear toda, mas as lágrimas vão escorrer, não tem como, porque ele é algo fisiológico, é algo que acontece para que você
se desestresse, para que você acalme. Tanto é que os efeitos benéficos do choro, eles permanecem por muito mais tempo agindo no teu organismo do que os efeitos não tão agradáveis, como a palpitação do coração, o suor, o tremor. Isso tudo é muito passageiro, é daquele momento. Mas a sensação de alívio e de calma que as pessoas relatam, isso permanece por mais tempo. E é por isso que muitas vezes você ouve falar assim, não, chora, chora, chora que passa, chora que alivia, chora que faz bem. Porque nós temos essa ligação dos efeitos positivos que ficam, que são os que permanecem por mais tempo. Ok, gente, agora, assim, tem muitas pessoas que até se julgam mais fortes do que outras porque elas não choram, né? É até a maneira de como a nossa sociedade nos educa. Mas você sabia que, na realidade, as pessoas que conseguem expressar os seus sentimentos, elas são mais bem desenvolvidas com as suas emoções. E nisso elas acabam se desenvolvendo pessoas mais confiantes, pessoas mais empáticas, pessoas mais comunicativas, com coragem de colocar a sua opinião, porque elas não têm vergonha de se expressar. Então, o ato de chorar é muito importante, que nós não fiquemos só vendo com um olhar muito julgador. A gente precisa olhar com olhos terapêuticos, né? Então, quando você percebe que a maneira como você está reagindo às circunstâncias da tua vida são sempre o choro, você está sempre em dilúvio de lágrimas, você está sempre muito sensível às situações e você acaba chorando. Quando você percebe que as lágrimas elas estão aparecendo no teu dia a dia muito mais do que o sorriso, muito mais do que as risadas, opa, aí você liga a tua sirenezinha de alerta, porque alguma coisa está em desequilíbrio, tá? Lembrando que a questão fisiológica do choro, ela desperta muitos hormônios também na gente, hormônios estressantes, né? Então, depois a calmaria por hormônio já de prazer, ocitocina e tudo mais. Mas nós precisamos ter um equilíbrio. Então, tá chorando demais, tá sempre em lágrimas, tá ficando introvertido, tá se excluindo, se isolando. Vamos ficar atentos. Se você estiver passando por isso ou conhece alguém que está passando, a boa notícia, gente, é que eu vou passar os nomes dos florais que vão ajudar vocês nestes casos. Lembrando que aquelas essências florais com as quais vocês se identificarem, vocês podem anotar o nome e aí depois vocês vão numa farmácia de manipulação e solicitam o frasquinho com aquela essência floral de Bach com conservante de álcool, se não puderem com álcool, conservante de glicerina. Combinado? Vamos lá então. Vamos começar pelos bebês, que é muito comum, né? Choro, tem gente que se preocupa porque tá chorando muito. Então, primeiramente, o que vocês precisam fazer? Esse bebê, ele tá chorando além da fralda suja, ele tá chorando além de que tá com calor ou com frio, ele tá chorando mesmo estando alimentado. Esse choro é um choro de sofrimento. Com o tempo, o pai, a mãe, os familiares, eles vão conseguir perceber os tipos de choro desse bebê, né? Boa noite, Rosemary.
Então, se você percebeu que o choro do seu bebê ele está sendo um choro muito sofrido, vamos lá para a primeira alternativa. Eu gosto muito de trabalhar com o blend do Rescue Remedy para os bebês. Porque no Rescue Remedy nós temos essências para os momentos de emergência. Como esse bebê ele ainda é muito novo, de fato a gente ainda não consegue compreender os sentimentos dele, que ainda estão em desenvolvimento, ele nem sabe o que está acontecendo. O Rescue ele é uma boa saída, uma boa primeira opção para você estar utilizando com o seu bebezinho, tá? Ana, de que forma eu vou ministrar? Você vai pedir para manipular o frasquinho de Rescue Remedy e esse vai ter que ser a base de glicerina. E quando o bebê tem mais de 6 meses, gente, tudo bem. Mas antes dos 6 meses, você vai ter dificuldade de estar ministrando ele via oral. Então, o que eu sempre recomendo? Se ele já pega mamadeira, você vai diluir dentro da mamadeira. Não tem problema, gente, tá tudo certo, tá? Pode ser ministrado para bebês. Agora, se você não vai ministrar via oral, porque ele ainda é muito novinho, ainda tá bem no peito, aí você vai fazer o floral com um conservante à base de álcool, só para ele não vencer, para ele não perecer. E você vai passar atrás das orelhinhas, nos pulsos, no pescocinho, no peitinho. Você pode até pedir para manipular em frascos de Rolon, tá? Cólica, Rescue Remedy, faça compressinhas. Ai, perdão, gente. Eu passo repelente, daí minha garganta irrita. Então, gente, a compressa pode ser feita com Rescue também. Como você não sabe identificar do que está sendo aquele choro, então, primeira opção, Rescue Remedy, ok? Qual é a segunda opção que eu mais utilizo? A essência floral chamada Walnut. Por que o Walnut, Ana Flores? Porque ele é uma essência floral que ajuda na adaptação. É aquele floral que ele desperta, ele potencializa, ele traz a qualidade positiva para a superfície da individualidade do nosso ser, né? Aquele bebezinho ele esteve há muito tempo dentro do útero da mãe, foram 9 meses de gestação e ele saiu dali e sim, ele não ainda nem se deu conta que ele saiu do útero, ele não está conseguindo muitas vezes se adaptar à nova realidade dele, né? Ele ainda se sente muito dentro da mãe, ele ainda se sente como se estivesse dentro do útero. Então o Walnut é que vai estar auxiliando para esse processo de transição, para essa nova fase do bebezinho e vai poder estar aliviando esse choro em excesso do bebê. Terceira opção para um bebezinho, gente, a essência floral Star of Bethlehem. Por quê? Porque é a essência floral que nós utilizamos para traumas, para choques, para mal-estar diante de situações que foram tristes para você, que foram chocantes, como uma má notícia, como um acidente ou algo que você presenciou. No bebezinho pode ter sido um trauma. O parto pode ter sido um parto muito prolongado, pode ter sido um parto com erros médicos, pode ter sido uma gestação traumática para esse bebezinho também. E aí quando ele sai, ele começa a exteriorizar a angústia dele, todos aqueles
os bloqueios energéticos que ficam, né, de quando ele estava na barriguinha. Portanto, o Star of Bethlehem é a terceira opção que nós temos para estar utilizando em casos de choro excessivo de um bebezinho, ok? Lembrando que, pessoal, fiquem comigo até o final. Quem quiser os nomes das essências, que eu vou passar um documento para vocês em particular, para cada um que me pedir, combinado? Lá no finalzinho, aí vocês me passam um direct para eu ter o controle de quem precisa, quem não precisa, porque eu ficar digitando aqui, gente, é muito, muito complicadinho. Vamos lá, então. Terminamos aqui o dos bebês, gente. Se alguém tiver... Oi, Ione, boa noite. Quem tiver alguma situação de bebê que eu não tenha comentado aqui, que acha que serve, coloca que no final eu também vou esclarecer. A gente encontra o floral mais ideal. Crianças e adultos agora. Vamos para situações de choro excessivo para crianças e adultos. Quais os florais que vão estar ajudando? Isso, gente, coloca o joinha, compartilha já agora que estamos ao vivo essa live. Pode ter gente que esteja precisando, pode mudar, gente, a realidade de pessoas que estão próximas a nós. Então, compartilha, gente, compartilha para eles entrarem. Gente, quando uma criança, ou até mesmo um adulto, porque acontece, chora para fazer chantagem emocional. Acontece, não é mesmo? Então, quando tem esse tipo de comportamento, normalmente são pessoas, indivíduos, criança ou adulto. Quando eu falar indivíduo é o ser, tá, gente? Independente de idade. São pessoas que normalmente elas choram quando elas são contrariadas, quando elas se sentem magoadas, elas gostam muito de receber atenção, são pessoas muito amáveis, mas que fazem sempre memorizando para poder pedir em troca, digamos, não que peça verbalmente, mas cobra, tá? O mesmo amor, cobra a mesma atenção, e é pela personalidade. Elas são pessoas também que choram quando sentem que teve uma ingratidão alheia, né? Então isso a gente já consegue visualizar mais nas mães que são muito cuidadoras, mas quando o filho não demonstra aquela gratidão, aí essas mães se magoam, essas mães elas acabam chorando, porque aquilo se torna algo muito importante, a concentração, o foco dessa personalidade fica nessa troca de atenção e de carinho, tá? O que acontece, gente? A gente vai estar utilizando a essência floral Chicory, tá? O Chicory, ele vai ajudar para que essa pessoa ela não seja engolida pelas qualidades negativas dessa personalidade. Não há problema em você querer atenção, em você se sentir magoado, não há problema nisso. O problema é a maneira como você fortalece esse tipo de sentimento, né? Então, o Chicory, ele vai estar ajudando você a trazer as qualidades positivas desse tipo de personalidade, que vão ser o quê? Vão ser o amor incondicional, o comportamento de eterna mãe, mas aquela mãe que zela com cuidado e com amor incondicionalmente, sem esperar nada em troca, sem ficar cobrando a atenção, tá certo? Quando tá em desequilíbrio, outra característica muito importante pra gente colocar aqui é que o indivíduo, ele acaba sendo um indivíduo que lastima muito por si mesmo, que tem pena de si mesmo, e ele pode até
invocar uma doença só para chamar a atenção, né? Então vejam até que ponto aquele sentimento negativo ele pode engolir a pessoa, né? Ela entra em uma vibração tão baixa que ela acaba escolhendo adoecer muitas vezes para que ela tenha a atenção que ela almeja. Novamente, não tem problema você querer atenção, o problema tem você se deixar ser engolido por esse tipo de vibração negativa e acabar tendo uma depressão por causa disso, acabar tendo uma doença que não se cura, que não se recupera, tá? Então a essência floral chicory, ela vai ensinar a pessoa a se desapegar desses costumes muito de possessividade, dos costumes muito de controle, tá? E vai trazer o amor incondicional. Outro comportamento aqui, gente, de crianças, adultos, do indivíduo, que seria o comportamento quando a pessoa está chorando muito e que ela não acredita mais ter saída para os seus problemas. Normalmente é o indivíduo que diz que chegou no seu limite. Para com isso! Que chegou no seu limite. O indivíduo ele perde a fé, ele não crê mais que vai ter uma ajuda divina, ele não crê mais que tenha forças nem coragem para ultrapassar aqueles obstáculos para realmente reverter a situação. A visão de futuro que o indivíduo que perdeu a fé, ele tem, né, dos seus próximos dias é de extremo caos, né? E acaba sendo então uma pessoa que ela está em extremo desespero, por isso ela acaba chorando demais, sem força alguma para sair daquela situação. Normalmente são pessoas que até podem pensar na morte como uma saída, mas elas não têm coragem de cometer atitudes contra si mesmo, né? Também são pessoas mais introvertidas, tá? Elas não vão estar falando dessas angústias para as outras pessoas. Qual é a essência que a gente pode utilizar para ajudar essa pessoa? É o Sweet Chestnut. É o floral conhecido como a fênix que ressuscita, tá? Esse floral ele vai trazer uma visão mais positiva para a pessoa diante da mola propulsora que o sofrimento pode ser para a tua transformação, né? Então o Sweet Chestnut ele te faz ver aquele sofrimento como opa, agora eu vou mudar, eu vou transformar as coisas, eu vou sair desse buraco, tá? Ele vai te resgatar a fé para que você te levante mesmo. E Fênix é o melhor exemplo que a gente tem para dar. Porque embora tudo que você tenha te causado esse desespero extremo, você vai escolher então lutar novamente e se levantar para novos dias, tá? É como se fosse mudar o botãozinho do teu estado depressivo. Não é da noite pro dia, né? É uma mudança de vibração. Então, é um tratamento. Ok, outro exemplo que eu coloquei para vocês. E quando for aquele tipo de choro que ele é choro, 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 depois ele vai lá para um outro extremo e é uma pessoa muito feliz, 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 e choro, 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 feliz, 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 feliz. O que isso lembra a vocês? Uma pessoa bipolar, né? Que vai entre os dois extremos dos sentimentos, tá? Então, quando tem esse tipo de comportamento, a gente vai estar utilizando a essência floral escleranthus, tá?
O escleranthus, ele ajuda você a botar os dois pés em uma decisão, né? Ela é muito utilizada, essa essência, quando a gente está indeciso entre dois pontos. Quando uma pessoa ela tem essa oscilação de humor, ela de fato ainda não escolheu qual que é a essência dela, né? Ela está com dificuldades. Então o escleranthus ele vai estar ajudando a fortalecer essa vontade de permanecer firme na sua decisão, com coragem e de maneira íntegra com os valores da pessoa, tá? Muitas vezes ela pode estar indo por um caminho de terceiros e isso causa muita tristeza. Então ela vai escolher ser íntegra com os valores dela. Ela vai fazer uma decisão. São pessoas que normalmente carregam sozinhas as suas dificuldades, também não se sentem seguras para partilhar com outros. O escleranthus vai trazer mais estabilidade, equilíbrio e calma, tá bom? Boa noite, pessoal que está entrando. Mais um caso, então, de choro excessivo. Vamos falar do comportamento da depressão reativa. O que seria isso? A depressão reativa é aquela tristeza que ela aparece toda vez que a pessoa escolhe reagir de maneira desconsolada, de maneira melancólica, diante das circunstâncias e obstáculos dela. Eu sei, gente, pode parecer indelicado falar isso, mas sempre é uma questão de escolha nossa, tá? Então, ela escolhe se sentir deprimida e ela sabe os motivos que a levaram a ficar triste, porque foi a maneira que ela escolheu a reagir a uma situação, a uma circunstância da vida dela. No caso de depressão reativa porque é a reação, a maneira como ela reage, é uma pessoa que normalmente ela desanima com facilidade, ela pode ter um objetivo muito específico, mas quando aparecem obstáculos ou ela toma algum revés, ela desiste, tá? Então, ela pode se tornar uma pessoa muito pessimista, com falta de coragem. Ela também pode se sentir muito desesperada, como se também não tivesse mais saída para o caso dela. Mas aí a gente entra com um floral chamado Gentian, tá? O Gentian, ele é um floral que vai trazer a habilidade de viver com o conflito, tá? Então aquela pessoa que diante das dificuldades, dos obstáculos que nós temos na vida, ela escolhe desistir, tá? Ou ela não quer mais tentar por causa que aquilo aconteceu, então a gente vai utilizar o Gentian, tá? Ele vai trazer então mais coragem, mais otimismo, força e garra para lutar por aquilo que a pessoa quer, né? Para que ela não desanime diante das dificuldades, porque elas existem. E muitas vezes elas podem ser muito maiores do que a gente esperava ou muito maiores do que as vitórias que a gente tem, né? Então ela também traz uma fé para expulsar as dúvidas da nossa capacidade de realização, tá? E de superação. Então quando você imagina que você não vai superar aquele revés, ok? O Gentian vai te ajudar para te trazer mais otimismo e coragem para tentar de novo. Vamos lá, exemplo prático. Oi, Maria. Uma criança que foi para a escola e lá fizeram uma brincadeira com ela de mau gosto. Ela volta para casa muito introvertida, ela chora, ela não quer conversar sobre assunto e você acaba descobrindo o que aconteceu na escola, a brincadeira que fizeram de mau gosto,
E esse acaba sendo o motivo para a criança não querer mais ir para a escola. É o momento de tomar o Gentian, para ela resgatar a coragem dela, para ela resgatar o otimismo e para a garra dela, para ela voltar a ir à escola, a continuar o dia a dia dela diante desse acontecimento, dessa situação. Muito utilizado também, olha que dica preciosa para quem tem criança, pós-vacina. O Gentian é uma essência que nós podemos utilizar logo depois da vacina, para que também a criança ela não entre em desespero da próxima vez que ela for, né, ter que tomar a vacina, tá? Então, lembrem do choro excessivo diante das circunstâncias que acontecem na nossa vida e a pessoa decide desistir. Então é o Gentian, ele vai trazer coragem e otimismo para a gente lutar pelas coisas que a gente quer. Boa noite, Dani. Próxima situação. Ah tá, não, calma aí. Eu quero falar do exemplo de adulto também pro Gentian. Gente, pessoa que tá procurando emprego e leva muitos nãos, né? Ela pode acabar entrando nesses pensamentos e sentimentos de pessimismo, de falta de coragem, de falta de fé, e ela pode acreditar que ela não vai mais conseguir alcançar os objetivos dela. Então é o Gentian que nós vamos estar usando com esse indivíduo para resgatar a força, a coragem, a calma também, né? E para que ela volte a acreditar na sua potência, ela volte a acreditar no seu potencial de realização e de alcançar as metas. Ok? Vamos para o próximo comportamento. Muitas vezes nós podemos passar por fases em que você se sente engolido por uma nuvem pesada, engolido por uma maré negativa. Você pode se sentir muito triste, chorar excessivamente. Você nem mesmo tem justificativas para isso, para essa tristeza, né? Pode ser uma tristeza de alguns dias, de algumas semanas, mas também de alguns meses. Isso nos lembra o quê? As depressões de fundo biológico, que a gente chama de depressão endógena, né? Que ela vem de dentro, que ela tem fundo realmente biológico do nosso corpo, de questão de neurotransmissores, tá? Então, são as depressões que elas vêm de uma maneira, da noite pro dia, e aí, da mesma forma, às vezes elas vão embora, tá? Essas pessoas, elas perdem a alegria, elas perdem a energia, mas não tem uma causa para isso tudo, não tem um motivo, uma razão, realmente foi de desenvolvimento do corpo dela, foi de dentro para fora, né? Não tem uma explicação que você consiga buscar. Então, de primeiro, antes que a gente descascando essa cebola vá encontrar qual que foi a real razão para essa tristeza, né? Então, a gente vai estar utilizando a essência floral mustard, tá? O mustard, ele é feito de uma florzinha amarela, bem forte, como o sol, tá? E ela tem as qualidades positivas de trazer alegria, tá? Ela traz luz para a vida da pessoa. Então, aquela pessoa deprimida
que se sentia, né, no escuro, que se sentia envolvida por essa nuvem negra, ela começa a ver uma luzinha no fim do túnel, tá? E o floral, ele vai trazer mais consistência nos sentimentos positivos, alegres. O corpo vai começar a dar mais foco para esses sentimentos positivos, né? Vai começar a se abrir para todas as razões e motivos para que ele esteja e seja alegre, tá? Trazendo também mais serenidade para essa pessoa. E realmente é aquele floral que em alguns outros vídeos também eu falei, que é o floral do sol, né? É como se viesse o sol com seus raios, trazendo bastante luz para aquela pessoa, bastante força. Que nem quando a gente vai num jardim que tem um espaço onde não bate mais sol, você percebe que as plantas ali elas acabam morrendo, nada vinga naquele solo, mas quando você consegue dar espaço para que os raios solares eles entrem naquele solo, tudo começa a germinar, tudo começa a ficar bonito e florido, né? E é essa função da essência floral mustard. Ela começa a tirar as sombras que tem dentro da pessoa e traz a alegria. Lembrando que não é para todos os casos de depressão, mas sim para aqueles específicos de fundo realmente biológico, sem causa, uma tristeza que vem do nada e vai consumindo a pessoa, se sente pesada e tudo mais. Tá bom? Então vamos lá, gente. Vou recapitular aqui com vocês. Eu falei para os casos de bebês, né, que costumam chorar muito e é natural. Mas se começou a perceber que, opa, tem alguma coisa aí que tá em desequilíbrio, isso não é normal. Primeira dica, Floral Rescue Remedy. Segunda dica, Floral Walnut, que são as essências, o Floral Walnut é a essência para trazer individualidade, para a adaptação desse bebê. O Star of Bethlehem é a essência para trazer então mais conforto em casos de traumas e choques. Você não sabe como foi a gestação, ou você não sabe como foi o parto, ou você sabe que foi uma gestação e um parto traumáticos, então a gente utiliza o Star of Bethlehem, tá? Crianças e adultos. Tá. Deixa eu voltar, gente. O Star of Bethlehem, eu tô falando aqui do caso de bebê, mas hoje, obrigada pelos corações. O Star of Bethlehem, gente, ele também é utilizado para traumas e choques dos adultos, né? Então, se você tá passando por um luto, é o floral, tá bom? Então, tá. Indo adiante. Depois, os outros florais mais utilizados para crianças e adultos, tá? Que são o chicory. Quando você percebe que é um choro, que ele é manipulador, é um choro que é a base de chantagem emocional, então você vai estar utilizando o chicory, tá? Depois, o sweet chestnut, né? Para aquele choro desesperado, onde a pessoa ela não encontra mais saída para o problema dela, ela tá muito angustiada, tá muito aflita. Se torna uma pessoa que só visualiza o futuro como um caos, uma destruição, né? Aí a gente vai estar utilizando o Sweet Chestnut para estar fazendo a questão do ressurgimento da fênix, né? Ela vai sair lá do fundo do poço e ela vai se reerguer e vai continuar a vida dela. Falamos sobre escleranthus para os casos de bipolaridade, um humor muito oscilante, tá? Também utilizado em casos de TPM, para o humor oscilante. Então, escleranthus, para essas pessoas que choram muito, depois estão bem, estão dando risada, depois choram muito. Gente, lembrei agora, hein? O
O coringa é um caso de escleranthus, tá bom? Em certos momentos, tem vários outros florais pro coringa. Tá, depois a gente falou do gentian, tá? O gentian é o floral que vai ajudar a pessoa a recuperar a coragem dela quando ela desanima com facilidade diante das adversidades e obstáculos da vida. E por isso ela está chorando muito, ela está muito desesperada, tá? E para finalizar, eu falei do floral mustard, que é para os casos depressivos de fundo biológico. Ok? Lembrando que quem quiser os nomes dos florais com as indicações, eu solicito que me encaminhe um direct aqui no Face ou no Instagram, no Messenger, né, o pessoal do Face, para que eu possa estar encaminhando o PDF para vocês. Demora de 1 a 3 dias, tá? Mas eu encaminho. Outra questão é, para quem ainda não se cadastrou para receber os meus avisos das aulinhas, desses conteúdos, das lives que eu faço para vocês, é só correr no link que tem na minha bio e se cadastrarem. Vocês vão receber um e-mail para confirmar o cadastro e aí depois vai ter a parabenização pelo cadastro de fato efetivado. Tem que fazer essas 3 etapas, senão o cadastro não acontece. Quem se identificou com algum floral que eu falei aqui, gente, basta com o nome anotadinho ir até uma farmácia de manipulação e pedir para que eles manipulem esse frasco para vocês. Uma essência só, quando você se identifica, você já vai perceber as mudanças naquele teu comportamento, tá? E daí, gente, você pede para que seja um floral com a tal essência, floral de bar, com base de conservante de álcool, ou se você não pode com álcool por problema estomacal ou por problema de tratamento, aí você vai pedir com base de glicerina como conservante, tá certo? Não precisa de receita, tá certo? E é isso, se você não acertar a essência, você não vai perceber um efeito dela, tá? A longo prazo, assim, Ana, eu tomei 10 dias, eu não tô percebendo efeito. Calma aí, meu filho, que não é assim. Tem gente que tem efeito, mas tem gente que vai precisar de um tempinho para fazendo essa transformação energética dentro de si. Pensa comigo, se às vezes é um sentimento que tá te incomodando há meses, por que você acha que algo natural e respeitoso com o teu corpo vai mudar isso em dias? Não. Cada indivíduo tem seu tempo e é no seu tempo que você vai ter a resposta. Normalmente, um frasco é necessário para que você comece a perceber os efeitos, tá certo? Tô liberando para as perguntas, eu tô vendo que já tem pergunta aqui para mim, então eu vou ler para já esclarecer. A Ivonilde falou: há 5 meses me contaminei com Covid-19, fiquei em estado grave. O choro passou a ser constantemente no meu dia a dia. Logo após, perdi meu emprego. Qual floral você pode me indicar? Então, Ivonilde, veja bem, o choro naquele momento, ele foi causado pelo teu medo, né? Ele foi causado, provavelmente, né? Eu não tô aqui fazendo a consulta contigo, mas quando ele é causado pelo medo que nós temos daquilo, então houve um choque, né? Aquela notícia ruim, aquela apreensão. Então o rescue, ele se faz muito importante naquele momento, tá? Daí já passou. Aí você tem que tratar esse trauma físico, né, e emocional com o Star of Bethlehem, tá? Aí, logo depois você perdeu seu emprego. Então teve, é triste isso.
Aí você agora precisa que seja resgatado a tua coragem, né? Para você passar por cima de tudo isso que aconteceu. Então, o Gentian para você, o Star of Bethlehem, tá? E eu também te indicaria o Sweet Chestnut. Então, foram 3 essências que a gente falou hoje que cabem para você. Ficou claro? Aí me responde, Vanilde. A Pri acha que precisa de todos. Eu também, gente. Eu sempre acho que eu preciso de todos, mas a gente precisa de foco e concentração. Próximo tema da semana que vem, hein? Foco e concentração. Pra gente apontar a nossa flecha para aquilo que é mais importante, aquilo que tá mais na superfície. Ana, estou usando o floral que você me passou há 15 dias, mais ou menos. Já estou percebendo os resultados. Muito feliz, grata a você. Viva! Palmas para Ione, que ela decidiu fazer o floral e ela já está percebendo mudanças. Amém, Senhor, gratidão. Tá, vamos lá. Isabel Fátima, boa noite, desculpe, só consegui entrar agora, tenho uma dúvida, a indicação é de 4 gotas 4 vezes ao dia, posso tomar só 2 vezes ao dia, tomando 8 gotas por vez? Isabel, a frequência é o que mais ajuda, por isso a gente pede pelo menos 4 vezes ao dia, né? Então você vai pingar 4 gotas, pelo menos 4 vezes ao dia. Então 4 é o mínimo, né? Mas se você não está conseguindo tomar 4 vezes ao dia e tomar somente 2, vai fazer com que você prossiga no teu tratamento. Então você vai fazer isso, você vai tomar 2 vezes ao dia, tomando mais gotas. Não é o habitual, mas é o que a gente abre a exceção para as pessoas que não conseguem tomar mais vezes ao dia. O que pode acontecer? Pode acontecer, Isabel, do teu tratamento demorar um pouquinho mais para ter resultado. Porque como o floral ele é feito da parte energética das flores, a gente precisa desse estímulo vibracional constante para que a gente consiga fazer a transformação dos sentimentos negativos para os sentimentos positivos, as qualidades positivas dessa flor. Faz uma forcinha para você conseguir pelo menos as 4 vezes ao dia, tá certo? Carrega contigo, deixa um trabalho, deixa um em casa, faz 2 frascos, divide o frasco, mas assim, se não der mesmo, tudo bem. Feito é melhor do que não fazer, tá? Priscila, aê, viu, Ivonilde. Oi, Anildo, vizinho. Então tá certo, gente. Foi isso, eu peço para que aqueles que querem os nomes dos florais, então só lembrem de me passar um direct ou um messenger. Agora, até os próximos 15 minutos eu vou estar aceitando para saber que vocês estiveram comigo dentro dessa live, tá bom? Quem não pôde participar, a live vai ficar gravada, tá? Só que daí, infelizmente, não tem esse presentinho que são os documentos quando me solicitam. Então é isso, semana que vem com o tema de foco e concentração. Gratidão pela presença de vocês e uma boa noite, um bom descanso para todos. Um beijo, gente. Tchau, tchau.